Tem coisa que a gente vê uma vez e nunca esquece, por mais que tente. Eu não sei como cheguei naquele lugar. Sério, não era sonho, mas também não parecia o mundo como eu conhecia. Era tudo estranho, silencioso, como se o tempo tivesse parado só ali. O chão era duro, seco, rachado, como se ninguém passasse por ali há séculos. Só que bem no meio daquele vazio, tinha um lago. Não era um lago comum, era um lago escuro, preto, como se alguém tivesse derramado tinta dentro da água. Só de olhar dava uma sensação ruim, como se aquilo ali tivesse vida. E não era uma vida boa. A água era parada, mas parecia respirar, como se tivesse um pulso. Cada vez que eu encarava, era como se alguma coisa lá dentro também estivesse me encarando de volta. E quanto mais eu olhava, mais sentia que não estava sozinho. Mas o pior é que não dava para ver o fundo. Era tão escuro que nem a luz se refletia. Parecia um buraco, um abismo disfarçado de lago. E tinha algo ali dentro. Não dava para ver, mas dava para sentir. Algo grande, pesado e antigo, como se estivesse esperando por alguém ou alguma coisa. E aí, de repente, tudo ao redor começou a ficar mais denso. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se o próprio lugar não quisesse que eu estivesse ali. E mesmo assim eu fiquei, parado, hipnotizado. Porque mesmo sentindo medo, alguma parte de mim queria saber o que tinha lá dentro. Não sei se era curiosidade ou alguma coisa me chamando, mas eu sentia como se estivesse sendo puxado. Não fisicamente, era algo na mente, uma vontade que não era minha, como se o lago estivesse tentando me convencer de que eu devia me aproximar. E foi aí que eu vi uma sombra, dentro da água. Não sei explicar, era como uma silhueta se mexendo devagar. Mas não subia, não afundava, só ficava ali, girando em círculos, esperando. E então eu ouvi um som. Não era voz, nem barulho de água, era como se o próprio lago tivesse sussurrado alguma coisa. Baixo, bem de leve, mas o suficiente para eu entender. Volta. Foi só essa palavra. E mesmo sem saber por quê, eu sabia que não era um aviso. Era uma ameaça. E nesse momento, o chão debaixo de mim tremeu. Eu não sei explicar, mas o ar mudou, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. O lago preto, que parecia inofensivo segundos atrás, agora parecia um buraco vivo, silencioso, mas pulsando. Como se tivesse um coração lá embaixo, batendo num ritmo diferente do nosso. A água não fazia barulho, mas borbulhava devagar, como se alguém estivesse mexendo nela por dentro, e tudo ao meu redor começou a se mexer também. Nada visível, nada físico, mas dava para sentir no peito. Uma pressão estranha, crescente, como se aquele lugar estivesse tentando empurrar a minha alma para fora do corpo. Foi quando o chão sob meus pés tremeu. Não foi como um terremoto de filme, nada disso. Foi um tremor sutil, denso, como se o próprio solo tivesse despertado e quisesse avisar. Alguém acordou. E sabe que você está aqui. Meu primeiro instinto foi correr, virar as costas e fugir. Mas foi inútil. Minhas pernas travaram no mesmo instante. Era como se alguma coisa invisível tivesse agarrado meus tornozelos e dito: "Você vai olhar, vai ver tudo." E foi aí que as coisas pioraram. O ar ficou mais gelado, mas não era o tipo de frio que faz arrepiar o braço ou bater o queixo. Era um frio diferente, um frio que entrava sem pedir licença e parecia procurar alguma coisa dentro de mim, como se aquela temperatura fosse viva, como se estivesse me analisando por dentro, tentando achar algo que pudesse quebrar. Minha coragem, talvez. Minha fé, se é que ainda restava. O lago começou a emitir um som. Não era alto, não era claro. Era quase como um canto abafado. Uma melodia antiga, distorcida, vinda das profundezas. Soava como se várias vozes falassem juntas, mas nenhuma delas era humana. Era como se fossem ecos de almas perdidas, tentando formar palavras que não pertenciam a este mundo. De repente, uma figura apareceu. Surgiu do nada, na beira do lago, como se tivesse sido desenhada ali. Não andou, não saiu da água, só estava. Alta demais, magra demais, braços longos demais. Vestia algo que parecia estar grudado no corpo, como uma pele esticada. Não dava para ver o rosto. Era sombra pura. Mas os olhos estavam ali. 2 pontos vermelhos. Não era sangue, era brasa. Brilhavam fraco, como o fim de uma fogueira prestes a apagar. E eles estavam me olhando. Não piscavam, não desviavam. Era como se aquela coisa pudesse ver tudo o que eu já fiz, tudo o que pensei, tudo o que escondi. Eu quis perguntar o que era aquilo. O que era aquele lugar? Mas a minha boca não funcionava.
Minha voz tinha sumido. A criatura então levantou o braço lentamente e apontou para dentro do lago. Não falou nada, mas eu entendi tudo. Ou eu entrava por vontade própria, ou seria arrastado. E antes que eu pudesse reagir, outras presenças surgiram. Primeiro aos poucos, depois em grupos. Silhuetas humanas, mas pálidas, silenciosas, deformadas. Algumas pareciam carbonizadas, outras com olhos fundos, sem brilho. E todas, olhavam diretamente para mim, como se estivessem esperando. Aquela coisa me encarava sem piscar. Era uma criatura de olhos em brasa, cercada por silhuetas humanas, vazias por dentro. Elas estavam ali, imóveis, famintas. Mas não de carne, famintas de presença. Elas queriam que eu ficasse. Queriam me puxar para o mesmo destino. Não falavam, não se moviam, mas pareciam todas ligadas a mim. Como se eu tivesse sido escolhido, como se alguém me tivesse levado até ali por um motivo que eu ainda não entendia. E o lago, ele continuava agitado, mas não de um jeito normal. As ondas não vinham para fora. Elas se enrolavam para dentro, como se o centro do lago estivesse puxando tudo. O som lá do fundo aumentava. Aquela melodia distorcida começou a se parecer com um lamento. Um canto antigo, abafado, que agora soava como vozes humanas gritando debaixo d'água. Gritando sem ar, sem saída, sem fim. E foi então que eu vi. Algo começou a subir do fundo, devagar, mas visível. A água escureceu ainda mais, e um volume começou a crescer no abismo. Era como se uma presença gigantesca estivesse despertando. Ou pior, como se ela estivesse acordando de propósito, só por minha causa. E à medida que aquilo subia, o frio aumentava. Não um frio comum, mas um vazio profundo. Um esvaziamento da alma. Eu sentia como se cada parte da minha mente estivesse sendo drenada. Minhas memórias embaralhavam. Meu nome sumia. As lembranças se apagavam. E era como se aquele lago estivesse roubando tudo o que me fazia ser eu. O chão tremeu. Forte. E então, todas as sombras ao redor deram um passo à frente. Ao mesmo tempo, sem emitir nenhum som. A criatura dos olhos em brasa não se moveu. Apenas abaixou o braço e inclinou a cabeça. Como quem diz, já é hora. E naquele instante, a superfície do lago se quebrou. Um braço gigantesco emergiu da água. Cinza, enrugado, deformado. A carne parecia apodrecida, misturada com algo metálico, algo não humano. Os dedos tinham garras longas, curvas. E nas palmas, olhos. Olhos que se abriram e me viram. Aquilo que subia não era só um monstro. Era algo sem nome. Algo que existia desde antes das palavras. E ele não queria apenas o meu corpo. Ele queria minha essência, minha consciência, meu tempo, meu depois. Ele queria me manter preso, eternamente. Num lugar onde ninguém mais poderia me encontrar. Foi quando senti meus pés afundando. O chão sob mim começava a ceder. Fendas se abriram na terra e delas jorrou a água negra. Ela me puxava, me arrastava. As silhuetas esticaram os braços na minha direção. E tudo ao meu redor gritava, mesmo em silêncio, que não havia saída. Mas ali, no meio do medo e da confusão, uma única coisa ainda resistia. Um nome, o nome da única pessoa que eu amei de verdade. Minha irmã. Era como se a lembrança dela tivesse se escondido num canto secreto da minha mente, protegida, esperando o momento certo para me salvar. E ali, na beira do abismo, cercado pela escuridão, pela morte e por vozes antigas, essa lembrança foi como um fio de luz. Pequeno, quase apagado, mas ainda aceso. E pela primeira vez, desde que cheguei ali, a criatura dos olhos em brasa recuou, meio passo. Só meio, mas foi o suficiente para eu perceber. Aquele lugar me queria, mas ainda não me tinha por completo. O passo para trás da criatura foi quase imperceptível, mas foi o bastante. Ali, por um instante, eu senti que aquele lugar, mesmo tão sombrio, tinha um ponto fraco. Mesmo cercado por figuras que pareciam feitas de dor e silêncio, mesmo ouvindo o som do lago borbulhar, como se estivesse fervendo almas. Eu entendi que ainda tinha algo dentro de mim que eles não podiam alcançar. O nome da minha irmã. Eu repeti esse nome mentalmente, de novo e de novo, como se fosse uma senha, uma proteção que só eu sabia usar. E quanto mais eu me concentrava, mais o lugar inteiro parecia reagir. A água escura se revoltou. O braço monstruoso que saía do centro do lago tremeu no ar. Aquilo que antes parecia invencível, agora hesitava. E foi nesse instante que as vozes começaram. Mas não gritavam mais comigo. Não mandavam mais eu me entregar. Elas pediam ajuda. De repente surgiam da água rostos, muitos. De homens, mulheres, jovens, idosos. Rostos cheios de arrependimento, como se tivessem acabado de acordar num pesadelo que já durava séculos. E eles não me olhavam com raiva. Me olhavam com tristeza. Eles sussurravam palavras que eu não entendia. Estavam sendo apagados.
um por um. Nomes sendo arrancados, memórias sendo queimadas. Era como se cada alma ali estivesse sendo julgada, condenada e esquecida. E então eu ouvi a voz mais clara até agora. Vinha de dentro do lago, mas não era ameaçadora. Era firme, direta. Ela dizia: alguns vêm para serem apagados, outros para testemunhar. Eu caí de joelhos. O chão se abriu. O lago parecia me puxar, não com força física, mas com um chamado que vinha de dentro da mente. A sensação era de que, se eu caísse ali, não ia morrer. Ia esquecer de mim mesmo. E foi aí que tudo congelou. A água parou. As vozes cessaram. As figuras se esconderam. E só ficou a escuridão me envolvendo, como uma respiração funda e paciente, esperando eu fraquejar. Mas eu não caí, não cedi. E eu acordei, respirando fundo, com o corpo suado, as mãos tremendo, e o nome da minha irmã ainda preso nos meus lábios. Só que, desde aquele dia, eu sei que não foi só um sonho. Porque desde então, em cada madrugada silenciosa, quando o mundo está dormindo, eu sinto que aquele lago ainda está me observando. E mais do que isso, eu descobri que aquilo ali não era o fim. Era só a entrada. A entrada para o lugar onde espíritos aguardam julgamento. Se você quer saber o que eu descobri sobre esse lugar, se prepara. Porque o que vem a seguir é mais sombrio do que qualquer lago.